Boa tarde a todos. Então, vamos retomar o nosso seminário, dar início à terceira parte deste encontro. Eu aproveitava para relembrar o programa, portanto, que vamos agora começar. A primeira apresentação é do Rodrigo Almada da Arauco Chile, no fundo, em que vai dar nota da experiência da Arauco na gestão do fusário no Chile. Depois temos o Luís Fernandes, que é um parceiro do projeto e que irá apresentar os resultados com a desinfecção da água de rega. Segue-se o Henrique Ribeiro, que irá falar sobre os resultados obtidos com os novos substratos alternativos à casca de pinheiro, e depois encerraremos o nosso seminário com o Zé Manuel Rodrigues, que é o diretor do Departamento de Gestão e Valorização da Floresta do ICNF. Relembro apenas algumas notas que a Susana já referiu de manhã para alguns dos participantes que possam estar a entrar agora no seminário. Portanto, vocês poderão colocar as questões aqui no chat, que serão depois, poderão ser todas ou em parte respondidas nos 10 minutos que há a seguir a cada apresentação. Portanto, vamos ter o período da apresentação e depois mais um tempo de cerca de 10 minutos para as questões e as respostas a essas mesmas questões. Portanto, iríamos começar então com a apresentação do Rodrigo, que visa, como eu já referi, portanto, dar nota da experiência da Arauco na gestão do fusário cicinata. O Rodrigo é engenheiro florestal, tem o mestrado em microbiologia e patologia vegetal e o doutoramento em patologia vegetal, e conta com uma experiência de mais de 30 anos na gestão integrada de pragas e biotecnologia. Lidera e tem participado em diversas equipas multidisciplinares centradas no desenvolvimento e implementação de estratégias para o controlo das principais pragas florestais no Chile, bem como nas filiais da Arauco, na Argentina, no Brasil e no Uruguai. Tem também liderado diversos grupos técnicos para a certificação FSC e a certificação florestal chilena, bem como participado em projetos de investigação em colaboração com universidades e centros de investigação do Chile, da África do Sul e de países da América do Sul. Membro do COST em vários projetos, co-coordenador do Grupo de Trabalho 70213 da IUFRO e membro da direção do Parque Científico e Tecnológico na região do Biobío entre 2016 e 2019. Presidente da Comissão Técnica do Consórcio de Pragas Florestais, é também revisor de publicações científicas e avaliador de projetos tanto nacionais como internacionais. Portanto, Rodrigo, faça o favor de fazer a apresentação, por favor. Bien, ahí se escucha, ¿cierto? Sí. Vamos a compartir entonces la presentación. ¿Ahí se ve? Sim, estamos a ver, Rodrigo. ¿Se ve la presentación? Sim. Perfecto. ¿Sí? Sim, está a partilhar. Ok. Bueno, primero, muchas gracias a Dina por la coordinación y por la invitación a participar en este seminario, en este webinar. Muy interesantes los temas. La verdad es que es un placer para mí poder estar con ustedes, junto con Alessandro Rotella, que trabajamos en el equipo de investigación. Hemos preparado esto que resume, de alguna manera, la experiencia que hemos tenido en Arauco en el control, en el manejo de Fusarium circinatum. Fusarium circinatum fue identificado o reportado por primera vez en Chile hace ya casi 20 años, en un esfuerzo conjunto con el profesor Mike Winfield, y esto fue detectado en algunos viveros de la región central de Chile, donde está la mayor producción forestal. 20 años después de este descubrimiento, Fusarium circinatum aún se mantiene en viveros.
Nosotros en Chile no tenemos el Fusarium circinatum en plantaciones, afortunadamente, después de haber visto las fotos de mi amigo Julio, que obviamente son impactantes, podemos tener al menos la tranquilidad por ahora que en Chile está solo en viveros y se observa hasta 2 años después en las plantaciones recién establecidas. En los viveros, el principal problema, el fundamental tema fue las plantas madres. Nosotros en Arauco tenemos producción de setos clonales y por lo tanto tenemos plantas madres como las que se ven en la foto que nos permiten obtener las púas para los setos. Como estos setos son sometidos a podas intensivas para obtener el material que se va a repropagar, se genera un estrés muy alto y por lo tanto es un sustrato perfecto para que Fusarium circinatum se pueda desarrollar. La situación en Chile es haber observado estos cancros en el cuello de las plantas, los síntomas del ataque de Fusarium en estas plantas madres. En este caso son bolsas, pero también están en los campos de setos que llamamos nosotros. Y observamos el tejido resinoso café rojizo, donde también podemos observar signos que son las estructuras reproductivas que se ven ahí a continuación en la foto y que claramente son una muestra que el hongo se está reproduciendo en forma importante. También en los viveros pudimos observar, más bien hace algunos años atrás, no en estos últimos años, muerte apical y necrosis, donde Fusarium estaba presente en las plantas de producción. Bueno, pero ¿cómo es la situación en Sudamérica? Chile es el único país de Sudamérica que representa pérdidas o que tiene pérdidas por efecto de Fusarium en vivero y el impacto que esto genera en el establecimiento de las plantaciones. En Colombia, que fue también reportado el año 2015, la verdad que no es un problema. Asimismo, en Uruguay fue detectado el año 2009, tampoco es un problema importante. Y en Brasil, que fue detectado por una única vez el año 2014, aparentemente no ha sido nuevamente encontrado y tampoco es un problema. Ninguno de los tres países que yo mencioné tiene producción masiva de Pinus radiata, como la tenemos en Chile o como la tienen en España. Y por lo tanto, Pinus radiata, como ustedes bien saben, es una de las especies más susceptibles a Fusarium circinatum. Es probable que en los otros países como Colombia, Brasil y Uruguay, el hecho de no tener masivamente Pinus radiata también ha ayudado a que esto no se propague con la velocidad que se puede propagar en otros sectores con Pinus radiata. La situación general en Chile, partiendo de la base que es una plaga regulada por el Servicio Agrícola y Ganadero, que es nuestro agente de sanidad vegetal del país, es una plaga, como decía, cuarentenaria que requiere control obligatorio. Eso nos obliga a tomar ciertas medidas. Y si uno analiza cuál es la situación general, los viveros en Chile, que son muchos, son más de 160 viveros que producen Pinus radiata, movilizan plantas para poder plantarlas, obviamente, y tener una producción forestal. Antes de mover esas plantas, nosotros necesitamos hacer un muestreo, un monitoreo que es regulado por la autoridad sanitaria del país. Y ellos, a través de una metodología, cuando encuentran un número determinado de plantas afectadas por Fusarium, las eliminan, las queman. Si uno observa este gráfico, las líneas o las barras muestran las plantas que se movilizaron desde el año 2006 al año 2019. Estamos hablando del orden de 90 a 100 millones de plantas movilizadas. Si uno observa las plantas eliminadas, podemos ver distintos niveles y curvas.
de eliminación de acuerdo a los niveles de incidencia de Fusarium en estas plantas que se querían movilizar. En general, hemos tenido pérdidas de cerca de 600.000 plantas por año promedio, lo que significa una pérdida de unos $120.000. Sobre 8,5 millones de plantas destruidas desde el año 2006. El promedio es 600.000, pero ya tenemos cercano a los 9 millones de plantas perdidas por la presencia de Fusarium o por el monitoreo que hace el Servicio Agrícola y Ganadero. Ahora, ¿cuál es la situación en general de Arauco y que es el foco de mi presentación en esta oportunidad? Es que tenemos una baja mortalidad en los viveros. La mortalidad es menor al 1,5%, pero tenemos una alta mortalidad en establecimiento. O puedo decir hoy día con más satisfacción que teníamos una alta mortalidad en el establecimiento. Es decir, cuando llevábamos plantas asintomáticas, porque del vivero salen sin síntomas, las plantamos o las plantábamos. Ustedes pueden observar en la foto que hay una gran cantidad de plantas muertas. Bueno, esto obviamente significa que tenemos pérdidas, no solamente en todo el proceso productivo, sino que también en el establecimiento, por las consecuencias que genera el Fusarium cuando las plantas son atacadas. Aquí la mortalidad del establecimiento, como decía recién, se da aproximadamente hasta el segundo año de la plantación. Pero nosotros en Chile consideramos que Fusarium no está en las plantaciones, como yo decía al inicio de mi presentación, porque en realidad no es capaz de moverse entre distintas plantaciones. No hay un vector que permita que Fusarium se mueva. E incluso es más, cuando nosotros replantamos en una casilla donde murió una planta, la nueva planta no se infecta por los restos que pudiesen haber quedado en esa misma casilla. Ahora, ¿por qué es una preocupación? Como decía anteriormente, bueno, desde el año 2013 que teníamos niveles de mortalidad muy bajos, fuimos subiendo en el tiempo hasta llegar a niveles de mortalidad cercanos al 7%. Con el nivel de plantas que se establecen en terreno en Chile, un 7% es mucha pérdida. Y este incremento nos alertó, obviamente, nos preocupó y generamos todo un proceso de investigación y desarrollo para poder tratar de combatir esta situación que era paulatinamente en aumento. Y para ello generamos un sistema de monitoreo en los viveros, donde está el problema principal de contaminación, que después se refleja en el establecimiento. Generamos un sistema de monitoreo de nuestro vivero. Esto es una foto aérea de uno de los viveros que tiene Arauco, en el norte de Chile, donde hace bastante más calor y hay menos precipitaciones. Y eso nos llevó a muestrear, a monitorear distintas zonas del vivero. Las zonas de producción, las zonas donde generamos el sustrato y, en fin, todo el proceso productivo fue monitoreado y se evaluaron distintos elementos como el agua de riego, las plantas de producción, los tubetes o las bandejas que usamos nosotros para la producción de las plantas, el suelo de los caminos dentro del vivero, el suelo que está bajo los mesones de producción, el sustrato de las plantas y las rumas que llamamos nosotros o los cerros de producción de sustrato, dado que nuestra producción se realiza bajo un sistema de corteza compostada, ¿no? Que probablemente en muchos otros lados se hace exactamente el mismo proceso. Bueno, todos estos fueron los elementos que nosotros evaluamos con el objetivo principal de conocer dónde estaba Fusarium circinatum, cuál era el nicho principal para poder
atacar ese punto en particular y no estar tirando producto químico sin tener algún conocimiento más específico de qué lugar era el que debíamos atacar. Bueno, como les decía, las rumas de compostaje que nos permiten utilizarlas en los tubetes donde crecen las plantas, el agua de riego, pero en particular los aspersores y el suelo, fueron monitoreados y obtuvimos una sorpresa que podemos observar acá en rojo, los altos niveles de incidencia de Fusarium. El suelo bajo mesón llegaba a tener casi un 60% de incidencia. Es un valor altísimo. Y esto obviamente nos alertó y generamos medidas que pudiesen estar orientadas a sanitizar y a controlar el problema. Como en pandemia, hoy día que está muy de moda todo el tema de la pandemia, cuando tenemos una pandemia hay que generar muchas acciones de sanitización. El COVID ha sido un ejemplo de ello. Bueno, y eso empezamos a realizar en los viveros, a limpiar las instalaciones, a poner dispensadores de alcohol, a generar pediluvios para que la gente se desinfecte los pies antes de cambiarse de una nave a otra, a generar desinfecciones de las bandejas y de los tubetes para el cultivo de las plantas, y a través de un estudio también, en conjunto con el servicio de cuarentena del país, se determinó que la desinfección de los tubetes y de las bandejas requería una temperatura superior a los 80 grados Celsius por sobre 30 segundos de exposición. Y para ello se compraron, desde Europa se trajeron estas cámaras que permiten que las bandejas sean lavadas a una temperatura superior a los 80 grados. Y eso es importante evaluar que las condiciones mínimas para desinfección se cumplen. Primero, porque queremos evitar la contaminación de Fusarium, pero segundo, porque tenemos una normativa legal que nos obliga a tener un proceso de desinfección de las bandejas que se utilizan en la producción de plantas. Bueno, esto además incluyó acciones de sanitización donde encontramos, como ustedes recordarán, el mayor nivel de incidencia bajo los mesones de producción. En esta zona, bajo estos mesones, dado que aquí hay plantas que están contaminadas y se riegan, esto cae y se deposita bajo los mesones, que es de tierra, es donde encontramos la mayor concentración de inóculo. Y eso nos llevó a hacer aplicaciones de productos que en nuestro caso el mejor resultado que obtuvimos fue con hipoclorito de calcio al 70% con una dosis de un 5% aplicado cada 2 semanas bajo estos mesones. Este producto tiene que ser aplicado bajo los mesones porque eventualmente podría generar un daño en las plantas, pero hasta ahora, en nuestro caso, no lo hemos visto. Ahora, lo importante de esto es que además se sanitiza toda la superficie del vivero, no solo donde tenemos producción de pino radiata, sino que también donde tenemos producción de eucalipto y plantas nativas. Es decir, tratamos de hacer una sanitización completa. Bueno, lo que generó este protocolo de sanitización, que yo se lo resumo para efectos de esta presentación, pero que obviamente consideró 2 o 3 años de investigación para conocer cuáles eran las mejores prácticas, podemos ver aquí claramente que de los niveles altos que se observaban, al año siguiente bajamos considerablemente, y por eso los destaco en verde, desde 58 a 3,3, 25 a 1,3. El año 2020 tuvimos un aumento, pero esto tiene una explicación que no es menor. Y el año 2021 tuvimos nuevamente una disminución. Ahora, ¿por qué el aumento el año 2020? Por efecto del COVID. Ustedes pensarán,
¿el COVID solo afecta a los seres humanos? Probablemente sí, pero también tiene un efecto indirecto sobre la producción de plantas cuando están afectadas por Fusarium circinatum. ¿Por qué? Porque dado que estuvimos en cuarentena y con restricciones de movimiento, donde no pudimos hacer un trabajo normal en nuestro vivero, hubo muchos periodos en los cuales no pudimos hacer la sanitización bajo los mesones porque teníamos gente que estaba infectada y no podía trabajar o porque teníamos restricciones. Por lo tanto, no pudimos realizar las acciones de sanitización y eso generó un aumento de la presencia o la incidencia de Fusarium. Es increíble cómo la acción de sanitizar, si la dejamos de hacer, inmediatamente se ve reflejada en los valores de infección. Este monitoreo, que no lo había señalado anteriormente, es un monitoreo que nosotros hacemos mensualmente. Todos los meses tomamos un número de muestra bastante grande. Esto se trae a nuestros laboratorios de investigación y son analizados el sustrato, el agua, las plantas, el suelo y todos los elementos que yo les comenté anteriormente. Y vamos sacando mensualmente la frecuencia de hallazgo de Fusarium en las distintas partes de la producción del vivero. Y con eso nosotros podemos ir tomando decisiones para generar nuestras acciones de control. Yo diría que es un excelente termómetro de la situación. Nos permite saber las fluctuaciones y conocer dónde tenemos que poner el foco para el control. Por restricciones de FSC, no tenemos muchas alternativas de productos químicos. Por lo tanto, la sanitización es una herramienta que nos permite mantener bastante limpio nuestro sistema y lo más importante, que nos ha permitido tener muchísimo menos incidencia de Fusarium. Y esto se refleja claramente en la producción, en la mortalidad de las plantas del establecimiento. Yo les habíamos señalado que el año 2018 teníamos un 7,2% de mortalidad de plantas instaladas. Bueno, el año 2019, después de realizar el primer esfuerzo de encontrar dónde está el inóculo y sanitizar y generar acciones en el vivero, tuvimos una disminución importante, cerca del 2%. El año 2020 estuvimos con valores cercanos al 0,2% y tenemos la esperanza que este año 2021, todavía no tenemos los datos finales, pero tenemos la esperanza por los antecedentes de los seguimientos que hacemos a nuestras plantaciones, que probablemente va a estar en el orden de 0,2, 0,1%. Por lo tanto, eso ha significado que se ha producido una disminución muy importante, pero lo más importante es que hemos evitado gastar $120.000 de replante, solamente por el hecho de replantar el material que muere en terreno. Ahora, es sumamente importante recordar algunos aspectos. Mantener el monitoreo para nosotros en Arauco ha sido clave. Por lo tanto, mantener un sistema de vigilancia y monitoreo nos permite saber cómo se comporta el organismo. Sanitizar en forma permanente es también sumamente importante porque nos permite evitar que las plantas se contaminen y después se produzca una mortalidad en el establecimiento de las plantaciones. Buscar nuevas alternativas para reducir inóculo es sumamente importante. Hoy día nosotros usamos productos que no son plaguicidas en sí, son sanitizantes. Los plaguicidas estamos complicados por FSC. Por lo tanto, hay que buscar productos naturales que nos permitan generar un proceso de sanitización bastante más eficiente. Y quizás el último punto, que es muy importante y que me gustaría detenerme aquí en dos temas, es la innovación. Innovar en métodos de detección y manejo de la enfermedad es siempre relevante, y estas instancias como la que ustedes han preparado, sin duda que nos permite conocer qué se está haciendo en otros países y además nos permite compartir.
En las plagas, al menos en mi concepto y en el de mi equipo de trabajo, no hay competencias. En las plagas tenemos que trabajar todos coordinados y unidos, porque la plaga del vecino se me puede venir a mi terreno, o la de mi propiedad se puede ir al vecino, por lo tanto la competencia no está ahí. Bueno, en la innovación, un método de detección en el cual nosotros hemos estado trabajando en el último año es en detectar en forma rápida a través de mecanismos moleculares, que si bien es cierto los teníamos, lo hemos ido optimizando. Hasta hace un año atrás, nosotros nos demorábamos en identificar muestras de Fusarium con PCR real time o con extracción de ADN y después la detección entre 6 horas y 10 días. Hoy día, con el nuevo sistema que tenemos de identificación con ISO-LAMP, nos demoramos 1 hora. Por lo tanto, las muestras de los viveros que tenían un cuello de botella muy grande en el proceso de identificación, hoy día se identifican muchísimo más rápido. Este es un kit que nosotros desarrollamos que incluso está hecho para terreno, con el objetivo de identificar en forma oportuna, temprana, en el momento adecuado, si es que en alguna oportunidad llegamos a tener Fusarium succinato en plantaciones. El objetivo que tenemos planteado es tratar de detectar apenas encontremos el primer síntoma en árboles adultos con Fusarium. Poder detectarlo a través de este sistema que es muy simple, que es portátil y que nos permite andar en nuestros vehículos, en nuestras camionetas, con este kit para poder hacer la identificación. Así que es sumamente importante una detección oportuna, temprana, de tal manera de poder tomar acciones en forma rápida. Este desarrollo de kit nos significó un año aproximadamente, 1 año y medio de investigación, y hoy día ya está disponible para el uso en nuestros viveros. El otro tema que es relevante también es la selección clonal de clones tolerantes, la selección de material genético tolerante a la enfermedad. Y para ello, nosotros hemos hecho pruebas con screening de material clonal que, como ustedes ven en esta curva, nos permite discriminar entre aquellos que tienen una baja, un bajo nivel de daño versus los que tienen un mayor nivel de daño. Bueno, con material clonal es posible ir seleccionando aquellos que se van comportando de mejor manera y nos permiten segregar, probando distintos aislamientos sobre este material clonal y así seleccionar también cuál de ellos se comporta de la mejor forma. La herramienta genética es una herramienta que tenemos que considerar para que podamos trabajar con material más tolerante, como también son los híbridos. Hay información muy interesante ahí de algunos híbridos que pueden ser una muy buena alternativa, pero la selección de clones tolerantes, ojalá resistentes, aunque es difícil, pero tolerantes al menos, también nos permite manejar de mejor forma la enfermedad. Bueno, también quiero agradecer al equipo de trabajo que está ahí listado. Aquí hay hartas personas, yo solamente los represento y me toca el privilegio de liderar, y junto a Alessandro Rotella, que es el encargado de la parte de enfermedades de mi equipo de trabajo, hemos estado desarrollando esto hace varios años, así que muchas gracias por su atención y espero que hayan entendido mi español y yo pueda entender el portugués si es que hay preguntas. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua excelente e interessante apresentação, que no fundo nos permitiu ficar a conhecer um pouco melhor da realidade deste problema no Chile e dos métodos que têm utilizado para promover, de facto, a desinfecção do material e assim minimizar o risco da dispersão do fungo. Eu penso que aqui não há questões no chat. Eu, no entanto, tinha aqui uma questão. Sim.
Eu levantei a mão, não sei se Espera, então, deixa-me, se calhar, Helena, deixa-me só fazer a questão e depois a seguir tu faz a tua intervenção, pode ser? Sim, claro. Pronto, Rodrigo, tinha só uma questão para colocar, que era relativamente aos métodos de desinfecção que mostrou, que apresentou aqui, se eles são aplicados só pelos viveiros da Arauco ou os outros viveiros do Chile também já aplicam esses processos de desinfecção do substrato, do solo, dos contentores. ¿Me escuchas? Sí, sí. A ver si entiendo. Tu pregunta es si solo lo usa Arauco o los otros viveros también lo están usando, ¿cierto? Sí, sí. La verdad que este fue un desarrollo de Arauco que se compartió al resto de los productores. No tenemos información cuántos de ellos usan esto porque significa una inversión, pero la información nosotros la entregamos abiertamente para que quien quiera usarla, la pueda usar, porque creemos que a nosotros nos ha generado cambios relevantes, muy importantes, y ustedes vieron los números, donde realmente se observa un efecto de manejo, de control muy claro. Otras empresas grandes, como Arauco, también tienen su sistema de sanitización, pero no estoy seguro si tienen exactamente las mismas medidas que tomamos nosotros. Como yo decía, el COVID tiene su acción aquí, es súper relevante, al igual que con el COVID, con Fusarium, mantener la sanitización de todo el vivero, no solo de donde producimos plantas de pino radiata o plantas de pino, sino que también donde hay otros cultivos, porque nosotros hemos encontrado Fusarium en eucalipto, en sustrato de eucalipto. Al eucalipto no le hace nada, no le genera un daño, pero está en el sustrato de eucalipto. Por lo tanto, es súper importante sanitizar todo. Ok, obrigada, Rodrigo. Helena, podes falar, por favor. No te escucho. Rodrigo. Hola, Elena, gusto verte. Helena Braganza, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Nos conocemos. Tiene Sí. una pregunta para ti. No sé si entendí bien. Cuando hace la desinfección de viveros, lo hace en el suelo con hipoclorito de calcio. ¿Es eso? Así es. En pulverización, ¿sí? Sí, así es. Sí. Se hace una aspersión con este tractor o maquinaria que mostré yo, tratando de cubrir toda la superficie bajo la producción de plantas con hipoclorito de calcio. Sí, tengo dos preguntas para ti. Si ese método es igualmente eficiente para reducir las enfermedades de eucalipto, que tiene mucha producción de eucalipto en tu empresa, ¿no? Otra cuestión, me perdoa por mi castellano que no es bueno, pero yo estoy intentando. Que mi portugués. Ok. Me cuestiono si tú estás haciendo la desinfección en el suelo, en las hierbas que tiene tu vivero. ¿Por qué? Si tienes las plantas infectadas desde la semilla, si desinfectas el suelo, no tendrás efecto. Y mi idea partes de un presupuesto que la infección se propaga más por las hierbas en el suelo que por semilla. Bueno, una tercera pregunta y última, sí, es si detectaste Fusarium en las hierbas de los viveros, porque hay hierbas que son hospederos de Fusarium, mesmo asintomáticas.
Sí, muchas gracias por tu pregunta, porque es muy importante uno de los puntos que tú comentaste. Bueno, voy a tratar de ir en orden a ver si me acuerdo de todo. En eucaliptus nosotros sanitizamos, pero no hemos tenido problemas importantes de plagas en la producción de eucalipto. No hemos evaluado si el hipoclorito de calcio ha disminuido algún efecto o no, pero puede ser porque no hemos tenido grandes problemas. Por lo tanto, no tengo una respuesta clara respecto del efecto directo de hipoclorito de calcio sobre el cultivo de eucalipto. Asumo que sí, que desinfecta. Respecto a tu segunda pregunta, claro, un tema súper relevante que yo no lo dije y que es muy importante tu pregunta. Nosotros no producimos semillas. Nosotros no usamos semillas. Nosotros usamos yo he visto que tiene plantas madre, sí, sí. Pero claro, me preguntaba si todo es de plantas madre o si tienes también semillas. Pero todo es de plantas madre. Claro, no tenemos semillas. Y si tenemos semilla es una proporción pero ínfima, por lo tanto el problema mayor no se nos produce en la semilla. Ahora, de haber semillas se desinfectan exteriormente, pero obviamente no puedo responder con totalidad a tu pregunta porque no tenemos semilla, por lo tanto probablemente aquellos que tienen semilla, el punto que tú manifiestas, si es que se transmite por semilla, con el hipoclorito de calcio no vamos a lograr disminuir el problema. Ahora, en los viveros nosotros tratamos de no tener malezas bajo los mesones. A veces no podemos, pero tratamos de no tener. Tratamos de tener solamente suelo. Y el hipoclorito de calcio está orientado al control del inóculo que está en el suelo. Si hay malezas también lo va a controlar. Pero el objetivo nuestro es justamente evitar las malezas, porque sabemos que algunas de ellas pueden ser hospederos pasivos de Fusarium circinatum, ¿ya? Pero el hipoclorito cumple la función al menos de desinfectar todo lo que esté abajo. Y lo último, no hemos hecho identificación de Fusarium en maleza, porque la verdad no nos hemos dedicado a aislar una gran cantidad de malezas que pudiesen ser portadores o transmisores pasivos, ¿no es cierto?, hospederos pasivos de Fusarium circinatum. Sin duda que las hay porque existe en la literatura, pero nosotros no lo tenemos reportado aún. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Elena. Un gusto saludar. Rodrigo. Tenho o Júlio que levantou a mão. Júlio, por favor. Sí, pero Rodrigo, no sé si me oís. Te escucho perfecto. No te veo, pero te escucho. Es que no sé qué pasa con la cámara. Creo que no podemos... Julio, te escucho con un poquito de eco. Perdón. Sí, ya estaba, perdón. Aquí desde la clase, aquí con los alumnos, que les encantó la charla. Tenemos una pregunta para ti. El tema que has dicho del LAMP para la detección me ha parecido un tema muy interesante porque realmente es de las pocas aplicaciones así nivel que he visto y que, en temas forestales, y he visto que le funciona estupendamente y tú lo recomiendas. Entonces, la pregunta es, primero, la metodología ¿cuánto es más de cara con respecto a la PCR normal o a la qPCR? ¿Es mucho más cara? ¿La máquina de LAMP también, imagino, es bastante más cara esa metodología o está más o menos a nivel? Sí, mira, la metodología debe ser un 10% del valor anterior. El proceso de identificación debe ser entre un 10 y un 20% del costo, o sea, muchísimo más barato. Lo único que necesitamos es un bloque de calor, un termobloque portátil que se conecta al encendedor del vehículo, que es barato, no es caro. Y el resto son los reactivos. Y nada más, no usamos PCR, no usamos nada porque es un proceso LAMP que se hace con temperatura en un termobloque portátil. Por lo tanto, aparte de, que yo no lo puse ahí, buena tu pregunta, aparte de el tiempo que demora, que es 1 hora, desde que sacamos en la muestra hasta que identificamos, el costo debe ser cercano al 20% del costo original. Así que muchísimo más barato.
y no tenemos ningún problema en compartirlo con usted, Julio, porque la idea es que mientras más personas puedan identificar esto, menor riesgo de transmitir nuevos genotipos a distintos países tenemos, así que yo creo que hay que apoyarnos en ese caso. Pues muchas gracias, Rodrigo. Ya hablaremos sobre esto, pero me parece muy interesante. Enhorabuena. Gracias. A nosotros en IAF también nos interesa, claro, y lo teníamos, el LAMP. Sí, sí. Ya. Pronto, muito obrigada a todos pelas questões e pelos esclarecimentos que o Rodrigo fez. Para mantermos aqui o nosso horário e as apresentações dentro do que está no programa, agradeço mais uma vez ao Rodrigo pela disponibilidade e pela importante informação que nos disponibilizou e portanto, espero que consiga manter-se aqui connosco até ao final do encontro, do seminário. Sim, por supuesto. Muchas gracias, Dina. Passaria então agora para a segunda apresentação da tarde, que é do Luís, que será realizada pelo Luís Fernandes do Instituto Pedro Nunes, que irá falar, no fundo, apresentar os resultados relativos ao tratamento da água de rega. O Luís é licenciado e mestre em Bioquímica pela Universidade de Coimbra e fez a sua dissertação de mestrado integrada aqui no âmbito deste grupo operacional. Colaborou com o Fitolab, portanto, do Instituto Pedro Nunes, na posição de investigador e tem, em simultâneo, colaborado com o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra como assistente convidado. Luís, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu vou então começar aqui por partilhar a minha tela, de modo a que vocês possam ver a apresentação. E como disse a engenheira Dina muito bem, venho aqui hoje apresentar um pouco do trabalho que fiz no contexto da minha tese, que estava integrado no projeto, na parte que competia ao Fitolab, ao Laboratório de Fitossanidade do Instituto Pedro Nunes, no âmbito deste projeto. E, portanto, uma das partes que esteve a nosso cargo foi, no fundo, desenvolver algumas estratégias para desinfetar a água de rega, e aqui nesta apresentação vou-vos levar um bocadinho desde do início e da escolha dos tratamentos até mesmo ao contexto de viveiro e aos resultados que obtivemos no final, tal como aconteceu com os outros tratamentos que fomos levando a cabo no projeto no geral. E, portanto, o problema da água de rega é o facto de ser um dos modos de transmissão e um dos veículos de transmissão dos esporos e do Fusarium circinatum, e, portanto, não podemos aqui dividir o viveiro de um povoamento de uma forma isolada, pois há sempre algum tipo de interação, seja por utilização de plantas que tenham ficado contaminadas nos viveiros, nos povoamentos, quer a utilização de sementes infectadas e contaminadas em viveiros que tenham vindo de povoamentos. Portanto, e dentro de todo este ciclo pode-se incluir a água de rega, que pode ter pode ter presente em si esporos do fungo que podem levar então à infecção das plantas no viveiro, e é nesse contexto que vamos nos focar. Portanto, como eu vos disse, a água de rega poderá ser então um potencial veículo de transmissão e de dispersão dos esporos do Fusarium circinatum, sendo que nesse sentido há uma necessidade de desenvolver alguns tratamentos que possam ser eficazes na eliminação desses mesmos esporos. Estes tratamentos terão que, como é óbvio, para além de diminuir ou até mesmo eliminar os esporos de Fusarium circinatum da água de rega dos viveiristas, não poderão, como é óbvio, também comprometer a integridade e a viabilidade das plantas. Portanto, queremos aqui encontrar algum tratamento que seja viável em termos de aplicação prática, mas que também seja viável em termos de sobrevivência das plantas. E para tal utilizamos vários agentes químicos. Vou começar por explicar um bocadinho só como é que eles funcionam e os princípios pelos quais acabamos por escolher estes tratamentos. No caso do Desogerma, nos tratamentos que nós aplicamos, ele é um agente esterilizante de superfícies, que é disponível comercialmente, e ele tem como princípio ativo um composto de amónio quaternário. Estes compostos de amónio quaternário, e especificamente o que está presente no Desogerma, já têm alguma eficácia fungicida
comprovada, até mesmo contra outras espécies do género Fusarium. E vai atuar essencialmente ao nível da membrana citoplasmática, alterando a sua permeabilidade e levando à morte celular dos esporos do fungo. Outro tratamento que considerámos e que levámos a cabo depois das experiências foi com hipoclorito, conhecida lixívia comercial. O facto de ser um composto químico que é de fácil acesso e é não residual, também o destacou um bocadinho para a sua escolha. Também ele já tinha este tratamento já tinha alguma eficácia fungicida comprovada em outras espécies de género Fusarium, especialmente em Fusarium oxysporum, mas também em outros fungos fitopatogénicos, o que levou então a esta escolha. Em termos de mecanismo de ação, o hipoclorito de sódio em solução aquosa vai gerar ácido hipocloroso, que tem um grande efeito de degradação oxidativa, tanto nas membranas celulares como nas proteínas e até mesmo nos próprios ácidos nucleicos, e portanto pode então também assim eliminar os esporos do fungo. E por fim, o terceiro tratamento que testámos foi o Hidrocare. É um composto comercial que tem na sua formulação 49,9% de peróxido de hidrogênio, mas também possui nanopartículas de prata. As nanopartículas de prata vão levar a que haja as chamadas reações de Fenton, uma vez que são metais de transição, e com o peróxido de hidrogênio vão gerar radicais de hidroxilo, sendo que estes radicais depois poderão, como quase todos os radicais que existem, são extremamente reativos e poderão inibir o funcionamento de praticamente todas as biomoléculas. De igual modo, as próprias nanopartículas de prata que estão presentes no Hidrocare, também elas poderão causar danos diretos na própria membrana celular e impedir ali o metabolismo e as funções celulares que a célula tem. E, portanto, para testarmos estes tratamentos que eu vos falei, começámos por então mimetizar uma água de rega contaminada, e para isso produzimos então uma suspensão de esporos de Fusarium ciarcinato a partir de controlos positivos, e foi assim então que fizemos a nossa água de rega contaminada e em contexto de laboratório. É esta suspensão que nós produzimos, então sujeitámos os tratamentos que eu referi anteriormente às várias concentrações aqui apresentadas. Desculpa, portanto, hipoclorito de sódio a 1, 2 e 2,5%, o Hidrocare a 1, 2, 3, 4 e 5% e o desogênio também a 1%. E aqui podem ver só a título de exemplo algumas imagens dos vários tratamentos. Isto foi após 7 dias da inoculação da suspensão, portanto nós preparámos a suspensão mãe original, determinámos o número de esporos que ela continha por contagem direta ao microscópio e depois aplicámos então os diversos tratamentos a várias amostras desta suspensão original, claro, tendo sempre também plaqueado a água que utilizámos para produzir a suspensão de esporos como controlo negativo. E, portanto, ao longo deste período fomos então determinando o número de unidades formadoras de colónia para cada um dos tratamentos ao longo do tempo. E, portanto, estas imagens, no caso, foram 7 dias após a inoculação com os vários tratamentos. Em termos de resultados, e como poderão ter reparado na imagem anterior, nós conseguimos alcançar 100% de eficácia na eliminação dos esporos do fungo em todas as concentrações de hipoclorito de sódio e desogênio e ainda na concentração de 4% do tratamento com Hidrocare. Todos eles conseguiram 100% de eliminação do fungo, sendo que mesmo as concentrações de Hidrocare que não foram tão bem sucedidas, nenhuma delas nunca esteve abaixo dos 95%, 96% de eliminação do fungo na água. Tendo aqueles tratamentos aqueles resultados obtidos, os tratamentos estavam escolhidos, passámos então para um ensaio preliminar em sementes, ou seja, no fundo apenas um ensaio que nós desenhámos no laboratório de modo a avaliar se aqueles tratamentos tinham um impacto na germinação. Isto foi um ensaio muito simples, foi desenhado por nós no laboratório e para este ensaio nós selecionámos apenas 3 tratamentos. O desogênio 1%, que foi a única concentração que tinha sido testada inicialmente,
Para o hipoclorito de sódio, para os quais tínhamos 3 modalidades, escolhemos a concentração mais baixa, portanto a 1%, e escolhemos a concentração de hidroquer que tinha sido mais bem sucedida, nomeadamente a 4%. E portanto neste ensaio nós preparámos estes tubos de ensaio que podem ver aqui na figura 5, que têm apenas agar técnico para dar um suporte sólido à semente. E utilizámos sementes de 3 espécies de pinos, portanto pinos pinaster, radiata e pínia, e fizemos regas regulares com cada um dos tratamentos, utilizando também novamente a água, uma água não tratada como controle, ao longo de 50 dias, e acompanhámos a germinação e também o crescimento da planta ao longo deste tempo. Neste ensaio verificámos que nenhuma das espécies aparentou ser afetada por qualquer um dos tratamentos utilizados. A germinação, quando muito, foi retardada, mas nunca foi inferior, a taxa de germinação nunca foi inferior à taxa de germinação do controle, daquele que era regado com água não tratada, e portanto estes foram os resultados preliminares em laboratório. Estes tratamentos de água que nós desenvolvemos tinham de ser verificados em termos da qualidade da água para poderem ser aplicados em contexto real. Esse trabalho coube aos nossos parceiros do ISA, e após as avaliações que eles fizeram, eles determinaram que o tratamento com hipoclorito de sódio não cumpria os padrões de qualidade pretendidos para a água de rega, e portanto havia alguns teores de cloretos que estavam demasiado elevados, bem como a condutividade elétrica, que penso que também estava mais elevada. Portanto, quando passámos para o contexto real, eliminámos aquele tratamento do hipoclorito de sódio, apesar de ter sido bem sucedido em contexto laboratorial. E portanto fomos apenas avaliar a viabilidade dos tratamentos com desogermo a 1% e hidroquer a 4%. Os resultados que obtivemos em viveiro, e vou-vos mostrar a seguir a tabela que o mostra, indicaram que não houve qualquer aparentaram que não houve qualquer forma que os tratamentos tenham afetado significativamente a germinação das espécies em teste. No caso, tiveram 3 espécies em teste: Pinus pinaster, Pinus silvestris e Pinus pinea. E portanto isto teve lugar em vários viveiros, no viveiro da Equipar, na Germiplanta, e nos viveiros do ICNF de Alcácer do Sal e de Amarante. E podemos ver, por exemplo, com o tratamento com desogermo, que teve, apesar de ter, por exemplo, no Pinheiro Bravo, teve algum impacto na germinação, mas ainda assim, portanto, 68% para 62% no caso do viveiro da Germiplanta, até foi ligeiramente superior, mas no caso, por exemplo, do viveiro em Amarante, que estava com o hidroquer, teve então um bocadinho mais o controlo inicialmente comparado com o tratamento com hidroquer. E isto verifica-se para todos os tratamentos, portanto, os vários tratamentos não afetaram significativamente. Quando muito, o que podiam fazer era retardar um bocadinho a taxa de germinação em contexto de viveiro. E portanto, durante as nossas ações de divulgação aos próprios viveiristas, nos viveiros parceiros do projeto, nós então decidimos partilhar esta tabela de uma forma simplificada, em que podemos preparar, os viveiristas poderão preparar 1000 litros da sua água de rega e adaptar então ao seu contexto. O maior desafio neste trabalho da desinfecção da água de rega é de facto adaptar, os viveiristas conseguirem adaptar os seus sistemas de rega que já estão implementados à aplicação de tratamentos. Portanto, muitos deles podem ter furos ou águas de nascentes que poderão não ter os materiais necessários para podermos então aplicar estes tratamentos e assegurarmos que estes tratamentos estão a ser aplicados da forma correta, sem sobredosagens, nem sem faltarem doses necessárias. E portanto, a minha apresentação no fundo era isto, e muito obrigado pela vossa atenção, e estou disponível para quaisquer questões que possam ter.
Muito obrigada, Luís. Eu acho, pela tua apresentação, que foi clara, porque não há questões no chat, ninguém colocou questões, portanto, foste claro e explicaste bem o que foi feito e os resultados do projeto. Eu aqui faria apenas o comentário, de facto, que vai de encontro ao que disseste agora no final, que das várias metodologias de desinfecção que foram testadas, depois em contexto real, parece-me que a parte da água de rega poderá ser aquela que maiores dificuldades poderá trazer na sua implementação em contexto real, precisamente para aquilo que apontaste das dificuldades dos sistemas de rega que já estão instalados ou que os vários viveiros têm, de facto, de poderem adaptar ou ajustar a este tipo de tratamentos, porque é um tratamento direcionado para as espécies hospedeiras, não é? para as resinosas, para os pinos, e portanto e na maior parte dos nossos viveiros de facto produzem resinosas e folhosas e outras espécies que não são hospedeiras e portanto que não terão, parece-me a mim, interesse em estar a regar com água que esteja portanto, para ser desinfetada no fundo. E também porque, com certeza, os custos que acrescem de utilizar este tipo de produtos, portanto, acrescem também o custo de produção e, portanto, não será compensador, se calhar, ao nível todo o viveiro e para todas as espécies, ter, portanto, a água desinfetada. E, portanto, isso parece-me que poderá ser uma dificuldade real da aplicação desta metodologia. Não sei se não houver, não estou a ver questões no chat, portanto, não havendo mais questões, agradeço mais uma vez a tua disponibilidade e ganhamos aqui um bocadinho de tempo, mas pronto, dá mais margem agora para o Henrique, passaria então a apresentar a próxima apresentação, que vai ser feita pelo Henrique Ribeiro, que tem a ver com os novos substratos alternativos à casca de pinheiro. O Henrique é licenciado em Agronomia, mestre em Nutrição Vegetal e Fertilidade dos Solos e doutor em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. É professor no Instituto Superior de Agronomia na área de Fertilidade do Solo, Fertilizantes e Fertilização das Culturas, investigador do Centro de Investigação LIF na área da Valorização Agrícola e Florestal de resíduos, nomeadamente como substratos para o cultivo sem solo. Coordenador do Laboratório de Química Agrícola do ISA, que é um laboratório que presta serviços de análise na área da análise de solos e de plantas. Henrique, por favor. Obrigado. Eu vou ver se consigo compartilhar. Penso que já estarão a ver a apresentação. Sim, está tudo bem. Está tudo? Ok. E, portanto, nesta apresentação eu vou apresentar uma súmula, um resumo dos principais resultados obtidos neste grupo operacional relativos a materiais alternativos à casca de pinheiro na formulação de substratos. Eu optei por não pôr aqui a sigla da minha instituição, basicamente porque grande parte dos resultados não foram obtidos apenas pelo ISA, mas por todos os parceiros do grupo operacional. Portanto, isto é mais uma apresentação. Para esta apresentação tiveram todos envolvidos e, portanto, não ficaria muito bem pôr aqui a sigla apenas de uma das instituições envolvidas. O enquadramento desta componente, deste grupo operacional, já foi apresentado no início pela Dina. De facto, a casca de pinheiro é um componente dos substratos de cultivo que é muito utilizado nos viveiros florestais em Portugal. É um material muito poroso, tem sobretudo um papel de arejador do substrato de cultivo e para além disso, a sua adição provoca a diminuição da percentagem do substrato base, que normalmente é a turfa, e muitas vezes isso tem consequências benéficas do ponto de vista económico. A casca de pinheiro tem origem numa espécie hospedeira do fungo e, portanto, é um dos possíveis meios para a sua dispersão. Por isso, de facto, os viveiros gostavam, e pelo que percebemos durante o grupo operacional, de utilizar alternativas à casca de pinheiro na formulação dos seus substratos.
e por isso é que surgiu esta componente do grupo operacional. Que materiais é que decidimos estudar? Estudámos 2 materiais que têm uma utilização em viveirismo, sobretudo ornamental, como a perlite, e também o granulado de esferovite, que tem alguma utilização em alguns viveiros florestais. Portanto, utilizámos estes 2 materiais quase como um padrão, como comparação, e depois tentámos encontrar materiais que tivessem origem noutras espécies florestais que sejam importantes em Portugal. E, portanto, no caso do eucalipto, estudámos a possibilidade de utilizar a casca de eucalipto, uma vez que não é utilizada na produção de pasta de papel. No caso do sobreiro, estudámos alguns materiais com origem no sobreiro, os granulados de alta densidade, vulgarmente chamados granulados ADT, e as terras ou terras de cortiça que estão disponíveis na indústria da cortiça, e também a falca, que é um material que resulta das operações de gestão e manutenção dos montados. E também experimentámos um material que é a casca da cássia, não pelo interesse que a espécie tenha, mas por facto de uma espécie invasora em algumas regiões. Há alguma disponibilidade de casca da cássia, uma vez que ele até retirar a casca às acácias é uma prática para fazer o seu controle. Que metodologia é que foi usada? Primeiro caracterizámos laboratorialmente estes materiais, as suas propriedades físicas, químicas e a sua fitotoxicidade, usando um conjunto de normas europeias que estão disponíveis relacionadas com os substratos de cultivo e os corretivos do solo. Existem um conjunto de normas que tentámos usar para caracterizar estes materiais. Após a caracterização, fizemos formulação de substratos, os quais chamamos substratos piloto. Com base na discussão com os vários participantes do grupo operacional, nomeadamente os viveiros, decidiu-se utilizar a turfa como material base, uma vez que a maioria dos viveiros envolvidos utilizam a turfa como substrato base na produção das suas plantas. E a essa turfa foram adicionadas diferentes percentagens de materiais alternativos para, de facto, desta forma, formularmos diferentes substratos. Estes substratos que foram formulados desta forma foram sujeitos novamente a uma caracterização idêntica à referida anteriormente, as propriedades físicas, químicas e a sua fitotoxicidade. Depois, estes substratos foram ainda testados à escala piloto, tanto utilizando uma planta teste, seguindo ou adaptando uma norma europeia relacionada com a qualidade de materiais para serem usados como substratos, e essa norma europeia usa como planta teste a couve chinesa. Portanto, fizemos ensaios utilizando esta planta teste, mas também fizemos ensaios à escala piloto utilizando pinheiros. E, portanto, fizemos, e neste caso foi feito numa estufa que temos no ISA, e com pinheiros fizemos no viveiro florestal do ISA estes ensaios. Com base na informação obtida nestes ensaios, avançámos para ensaios em contexto real, com substratos selecionados, e estes ensaios foram feitos nos viveiros nossos parceiros do grupo operacional. Fizemos 2 grupos de ensaio, o primeiro grupo usando 8 substratos, a partir destes 4 materiais alternativos, e fizemos os ensaios com pinheiro bravo e com pinheiro manso, em diferentes viveiros, e com diferentes proporções, 15% e 30% de cada um dos materiais. Depois, outro conjunto de ensaios que foram feitos apenas com 3 materiais alternativos, mas com 2 doses, também 15% e 30%, um com pinheiro bravo e outro com pinheiro manso. Principais resultados que consideramos mais interessantes. Relativamente aos resíduos da indústria da cortiça, nos granulados de cortiça que utilizamos, verificamos que há um efeito muito significativo da granulometria. Os granulados de menor dimensão
entre 0,5 e 1 milímetro, revelaram uma toxicidade bastante superior ao que acontece com os granulados de maior granulometria. Portanto, se verificamos aqui a adição de 25% deste granulado de 0,5 a 1 milímetro a esta planta teste, que é uma planta bastante sensível, por isso que é usada como planta teste, teve um desempenho muito fraco, enquanto que, na mesma percentagem, o granulado de maior granulometria, as plantas tiveram ainda um desenvolvimento idêntico à percentagem mais baixa e também não muito diferente da turfa usada como padrão ou como substrato para estabelecermos a comparação. Portanto, este é um aspecto importante. De facto, a granulometria, neste caso, tem um efeito muito significativo. Por outro lado, fizemos também um ensaio para ver se seria possível reduzir alguma desta fitotoxicidade. E, de facto, fizemos aqui, comparando com a turfa, o granulado de entre 1 a 2 milímetros fresco, as consequências que teve no crescimento das plantas, mas quando sujeitámos este granulado a um tratamento hidrotérmico, isto foi com água a 60 graus durante cerca de 20 minutos, verificámos que esse tratamento teve um efeito muito significativo na redução da toxicidade. Embora não fosse o objetivo deste grupo operacional desenvolver processos tecnológicos para melhorar a característica dos materiais, pensamos que é um resultado muito importante porque abre aqui uma hipótese de se fazer, de facto, alguma melhoria das características destes materiais alternativos, reduzindo de forma muito acentuada a sua toxicidade. Ainda com estes materiais com origem na indústria da cortiça, experimentámos também as chamadas terras de cortiça, que é um material que é de relativa má qualidade, que é um desperdício destas fábricas, e verificámos que aqui, com 50%, não houve um efeito tão grande em termos de redução de crescimento. E, portanto, com base nestes ensaios, de facto, este até parecia ser um material mais promissor. No entanto, estas terras têm um grande problema para um viveiro florestal, que tem muitas infestantes. Fizemos um ensaio para contabilizar as infestantes e, portanto, chegamos a ter 5 infestantes por cada vaso, o que num viveiro florestal não faria muito sentido estarmos a produzir pinheiros mais 5 plantinhas diferentes no mesmo alvéolo. Portanto, foi este um dos motivos que nos levou depois a não investir mais neste material. No entanto, pensamos que, de facto, havendo possibilidade de fazer um tratamento para reduzir esta carga de infestantes, é um material que no futuro poderá ter grande potencialidade. Fizemos também ensaios à escala piloto, neste caso com pinheiro, no viveiro do ISA, e temos aqui alguns resultados. Verificámos, no caso do pinheiro manso, que a turfa a turfa a 100%, sem qualquer material adicionado, correspondeu a um desempenho, não diria pior, porque do ponto de vista estatístico ela não é pior que algumas das modalidades, mas de facto conseguimos algumas modalidades com um desempenho que do ponto de vista estatístico é superior à turfa. De facto, aqui é um exemplo do que às vezes acontece, apenas a turfa a 100%, as plantas acabam por não ter um bom desempenho e por isso é que os viveiros adicionam normalmente estes materiais arejadores para melhorar o arejamento dos substratos, normalmente também a drenagem e dessa forma obter plantas com um reizame de melhor qualidade. No caso do pinheiro bravo aconteceu o oposto, de facto foi a turfa que teve melhor desempenho, mas ainda assim temos aqui, em todas as modalidades, plantas com um desenvolvimento adequado, com um diâmetro do colo adequado, e portanto estes resultados deixaram-nos entusiasmados relativamente, sobretudo aos granulados de alta densidade, uma vez que de facto nestas modalidades com terras tivemos sempre infestantes nos alvéolos.
Em termos gerais, relativamente a estes resíduos da cortiça, de facto, do ponto de vista físico, aumentam bastante o arejamento dos substratos, de tal modo que nas modalidades com mais de 50% até houve uma redução muito acentuada da retenção de água. Os substratos passaram a reter menos água, o que também não é desejável. De facto, há aqui a toxicidade dos granulados de menor granulometria. As terras de cortiça tiveram o problema da imobilização do azoto, tiveram o problema, desculpa, das infestantes e também de imobilização do azoto. Quando nós analisamos estas plantas, verificamos que nas modalidades com maior porcentagem de terras de cortiça, o teor de azoto na parte aérea era significativamente inferior. Portanto, este material decompõe-se durante o cultivo e provoca a imobilização de azoto. Obrigará, e eventualmente, a um reforço da adubação azotada feita a estas plantas. Por outro lado, a redução de crescimento que observamos na planta teste, com a couve chinesa, a partir dos 50%, não foi tão evidente no caso dos pinheiros. Isto estará relacionado, de facto, da planta teste ser uma planta francamente sensível, e enquanto os pinheiros parecem não ser tão sensíveis a eventuais efeitos de fitotoxicidade. Também experimentámos a casca de eucalipto e obtivemos casca de eucalipto, que depois foi processada por nós no ISA, num moinho de martelos, com um crivo de 10 milímetros, e obtivemos um material com este aspecto, material fibroso, o qual nós até chamamos fibra de casca de eucalipto. A primeira desilusão que tivemos foi quando fizemos ensaios com a casca fresca a 100%, com sementes, neste caso usamos aqui sementes de agrião em placas de Petri. O agrião nem sequer germinou, e de facto a casca fresca a 100% levou uma grande fitotoxicidade, as plantas, as sementes nem sequer germinaram, mas curiosamente esta toxicidade reduz com grande facilidade. Verificámos que misturando com turfa e depois semeando nas percentagens que normalmente utilizamos estas cascas, a toxicidade acaba por reduzir. Fizemos uns ensaios de envelhecimento que correspondem a umedecer este material, esta fibra da casca do eucalipto, e deixá-la ao ar sem grandes preocupações durante 4 semanas, e é mais do que suficiente para reduzir a toxicidade. Até fizemos uns tratamentos com água e com temperatura. Temos aqui exemplos em que pusemos a 60 graus durante 20 minutos ou a 100 graus durante 40 minutos, e podemos ver aqui o efeito na redução da toxicidade. Até esta casca que esteve a 60 graus, em água a 60 graus durante 20 minutos, perdeu completamente a toxicidade e as sementes, para além de germinaram, a raiz cresceu. Temos aqui as raízes do agrião que é usado neste tipo de teste. Quando fizemos ensaios em vaso com couve chinesa, de facto, observámos que com 25% de casca na mistura, sendo casca fresca, ou andando para trás uma destas cascas, de facto, na casca fresca houve uma redução de 5% da germinação desta planta teste, mas depois o crescimento das plantas foi idêntico e também, em alguns casos, até superior, mas podemos dizer que foi idêntico ao que aconteceu num substrato comercial que foi comprado para usar, neste caso aqui, como controle. Portanto, com 25% de casca tivemos um crescimento idêntico e até uma qualidade das raízes, avaliada visualmente, também muito semelhante. Mas quando quisemos, de facto, utilizar percentagens maiores, tivemos uma brutal redução do crescimento e até da qualidade das raízes. Isto deveu-se, sobretudo, à imobilização de azoto, mas quando analisamos estas plantas produzidas neste substrato, verificamos que tinham teores altíssimos de manganês na parte aérea. E, de facto, a casca de eucalipto tem algum manganês na sua composição, que ficará disponível e poderá eventualmente provocar problemas de toxicidade. Muito honestamente, não chegámos a explorar esta questão da eventual toxicidade, mas de facto, pelos resultados obtidos, inclinamos para que não seja apenas uma questão de imobilização de azoto, mas também uma eventual toxicidade para doses muito grandes de casca de eucalipto na mistura.
Só uma curiosidade, ainda fizemos uns ensaios com casca da acácia. A casca da acácia fresca também foi relativamente fitotóxica e neste caso fizemos um envelhecimento, umedecemos a casca e deixámos-la umedecida naturalmente ao ar durante 8 semanas para que houvesse uma eventual redução da toxicidade, que acabou por acontecer. Temos aqui a comparação entre a casca fresca, a casca envelhecida e a turfa que usámos como padrão e de facto verificamos que a casca envelhecida há um crescimento idêntico ao que acontece na turfa, das sementes de agrião. Depois, quando fizemos ensaios em vaso com a tal planta-teste, verificamos que quando usamos 25% desta casca, não há diferenças entre a turfa, entre a casca fresca e a casca envelhecida. No entanto, quando aumentamos a dose, temos aqui o exemplo de 50%, de facto houve uma redução muito significativa do crescimento das plantas da casca fresca, mas na casca envelhecida, esta casca que aqui está, as plantas tiveram um crescimento idêntico à turfa. No entanto, de facto, a equipa decidiu que este substrato não valeria muito a pena investir nele, porque de facto a disponibilidade de casca da acácia é relativamente reduzida e, portanto, os trabalhos terminaram por aqui e de facto não avançamos com a casca da acácia para a fase seguinte. Nos ensaios em contexto real, os principais resultados obtidos são relacionados aqui com a análise que fizemos aos materiais em si, de forma individual, e verificamos de facto que todos eles têm aquilo que nós pretendíamos, não é? Materiais que têm um grande arejamento, e em termos de volume total, o arejamento está aqui representado a amarelo. Portanto, os substratos, depois de umedecidos e drenados livremente, são materiais, estes materiais são materiais muito arejados, têm um elevado arejamento e o objetivo era esse, materiais que promovessem o arejamento dos substratos à base de turfa. E quando os adicionamos em 15% ou 30%, perlites, ferrovite, falca, granulado de cortiça e a casca de eucalipto, verificamos que, de facto, comparativamente com a turfa, há um aumento aqui da barra amarelo que nos fornece o arejamento e, portanto, todos eles, de facto, evidenciaram que, quando misturados com a turfa, promovem um arejamento do substrato final. Não aconteceu isso de forma tão evidente no caso da casca de eucalipto, por ser um material relativamente fibroso, depois de misturada com a turfa e a casca de eucalipto interagem muito bem e, de facto, acaba por a casca de eucalipto, apesar de individualmente ser um material muito arejado, depois de misturado com a turfa, não aumenta assim tanto o arejamento do substrato. Relativamente só a dois aspectos de natureza química, o pH, nós utilizamos uma turfa com um pH relativamente ácido e foi decisão dos viveiros que participaram neste projeto, uma vez que os viveiros têm águas com um pH relativamente elevado, águas calcárias, e durante o cultivo das plantas o pH do substrato tende a aumentar. Portanto, partimos de um material com pH relativamente ácido, porque sabemos que ao longo do cultivo este pH vai aumentar. E o que verificamos é que não há aqui efeitos particulares de nenhum dos materiais no pH, aqui variações ligeiras, e portanto estes materiais não vão afetar o pH final dos substratos. Relativamente à condutividade elétrica, que nos dá uma medida da disponibilidade de sais ou de eventuais sais que existam nestes materiais, verificamos também, e este gráfico parece esquisito, parece muito desproporcional, mas é de propósito, uma vez que, de um modo geral, considera-se que um valor médio de condutividade elétrica num substrato andará aqui entre os 400 e os 500. Portanto, como nós podemos ver, de facto, nem a turfa, nem estes materiais que adicionamos à turfa têm qualquer efeito que seja significativo em termos de condutividade elétrica. E, portanto, estes materiais não contribuem para uma eventual salinização do substrato final. Relativamente à fitotoxicidade, nos ensaios que fizemos em placas de Petri com o agrião, verificamos que a germinação foi de 100% em todos estes substratos,
não houve inibição da germinação do agrião. Novamente é outra planta teste que é usada neste tipo de ensaios por ser bastante sensível. Relativamente ao comprimento das raízes das plantas no final do ensaio, verificamos que, de um modo geral, as variações também são diminutas, até no caso da casca do eucalipto, as plantas, as sementes, a raiz das sementes teve um comprimento que foi, neste caso, bastante superior ao nosso substrato testemunha, à turfa. Mas, de facto, o que interessa aqui relevar é que, de facto, não há efeitos na germinação e também o crescimento da raiz não é afetado de forma negativa. Relativamente depois à avaliação que foi feita, neste caso pelo ICNF, do crescimento das plantas, o que é que nós verificamos? No primeiro conjunto de ensaios, com as 8 misturas diferentes, verificamos de facto que a percentagem mais elevada, tanto de casca de eucalipto como de folga, foi a que originou menor crescimento, menor altura e menor diâmetro, tanto no pinheiro bravo como no pinheiro manso. E, portanto, nestas percentagens mais elevadas, houve aqui uma redução do crescimento. Isto estará, sobretudo, associado, na nossa opinião, uma vez que depois, quando analisámos as plantas, verificámos que as plantas destas modalidades tinham também concentrações de azoto relativamente mais baixas do que acontece com os outros substratos e por isso, atribuímos este fenómeno a uma questão de imobilização. Não houve possibilidade de testar, mas eventualmente nestas modalidades um reforço da adubação azotada poderia eventualmente, se for apenas aqui uma questão de imobilização do azoto, reduzir este efeito negativo. De um modo geral, depois se olharmos para os outros substratos, não há aqui grandes variações e portanto, temos aqui plantas com um crescimento adequado, sem diferenças que sejam muito evidentes e estatisticamente nem há diferenças significativas entre estas modalidades. No caso do pinheiro bravo, o que é que temos aqui plantas com uma altura relativamente baixa, isso tem a ver com o facto de termos feito uma avaliação relativamente antes do tempo, por diferentes motivos relacionados sobretudo com a pandemia de Covid-19, mas de facto o que nos interessa é comparar as plantas entre elas e acontece algo semelhante. Temos aqui um menor crescimento nestas duas modalidades e depois não temos grandes diferenças entre as restantes modalidades. Neste caso, usámos aqui também um substrato de controle que corresponde aqui a turfa 100%, apenas turfa, e de facto até temos aqui alguns substratos que, em média, até tiveram um crescimento um pouco superior ao substrato de controle. Neste caso, não usamos substrato de controle, porque o substrato usado no viveiro é esta modalidade e, portanto, aqui os 15% de esferovite acaba por ser o controle. No outro conjunto de ensaios, o que é que nós verificamos? Verificamos que num dos casos, o controle 100% turfa foi um dos substratos que teve um pior desempenho, no caso do pinheiro manso, e que, de facto, a adição da perlite, do granulado de cortiça ou da folga, em algumas modalidades até originou um crescimento superior ao substrato de controle usado no viveiro. Verificamos aqui algo que não estávamos mesmo nada à espera, que foi uma redução do crescimento nas duas modalidades com granulado de cortiça. Uma vez que nos ensaios que tínhamos feito à escala piloto, para percentagens deste tipo, as plantas tinham tido um crescimento adequado. E o problema que ocorreu, e é um problema que ocorre muitas vezes quando tentamos valorizar resíduos de diferentes indústrias, para as indústrias aquilo são resíduos. E, portanto, para eles é igual o granulado ser de 0,5 a 1 milímetro ou de 1 a 2 milímetros. E o que aconteceu nesta altura foi quando nós fomos à fábrica buscar o granulado para fazermos os ensaios à escala real, a fábrica estava a misturar o granulado de 0,5 a 1 milímetro e o granulado de 1 a 2 milímetros. Portanto, neste caso, o que tivemos foi um granulado
com uma percentagem relativamente elevada de granulometrias mais baixas, aquelas que nós nos ensaios à escala piloto já tínhamos verificado que são mais tóxicas. Portanto, na nossa opinião, o que aconteceu aqui com o granulado de cortiça teve a ver com o facto de só termos conseguido adquirir granulado com uma gama de granulometria maior, nomeadamente contendo uma proporção bastante elevada da granulometria mais fina. Com base nisso, para além disso, também aqui no caso da falca, tal como tinha acontecido nos ensaios anteriores, a percentagem maior de falca originou aqui uma redução de crescimento relativamente às outras modalidades. Ainda assim, o crescimento aqui até foi superior que o controle, mas conseguimos ter aqui modalidades com crescimento bastante superior. Portanto, novamente aqui, a questão da falca poderá estar relacionado com alguma imobilização de azoto que ocorra. Por fim, de facto, com base nestes resultados, para os viveiros que usem turfa como substrato de base e pretendam utilizar um aditivo para aumentar o arejamento e a drenagem desse substrato, com base nestes resultados, pensamos que a perlite e o esferovite serão opções válidas e até 30%, que foi aquilo que nós estudámos, não observámos efeitos negativos. No caso da falca, pensamos que até 15% poderá ser utilizado sem ter efeitos negativos. No caso do granulado de cortiça, tirando sobretudo partido dos ensaios que fizemos à escala piloto, desde que consigamos a maior granulometria, entre 1 a 2 milímetros, pensamos que até 30% será possível obter plantas com crescimento adequado e sem termos problemas de redução de crescimento. E é tudo. Muito obrigado pela atenção. Penso que consegui mais ou menos cumprir o tempo. Obrigada, Henrique. Acho que sim, estamos perfeitamente dentro do que está programado. Agradeço a apresentação clara e interessante e que de alguma forma deixou aqui algumas sugestões de alguns materiais que poderão ser de facto utilizados como componentes dos substratos pelos viveiros. Tenho apenas uma questão, que é, pela tua experiência, se estes materiais, se será fácil ou não obter estes materiais para poderem ser, em quantidade suficiente para poder ser utilizado pelos viveiros em larga escala. Sim, no caso da perlite e na vermiculite, sim, a perlite é muito utilizada nos viveiros ornamentais, não é? Até tem uma grande utilização. Os outros materiais poderá ser um bocadinho mais complicado. No caso da falca, foi um dos parceiros do projeto que disponibilizou a falca. De facto, é um material que, muito francamente, nunca tivemos muita informação. Não tenho noção se estará ou não disponível em grandes quantidades. No caso do granulado de cortiça, isso penso que sim, uma vez que aqueles granulados são os granulados de pior qualidade, eles estão a ser usados atualmente como combustível, está a ser queimado. Parece-nos que é um grande desperdício andar a queimar um material com esta potencialidade. Relativamente à falca também ao granulado de cortiça, nós tivemos atualmente uma aluna que concorreu a uma bolsa de doutoramento para estudar esses materiais e conseguiu bolsa. Eu espero nos próximos 3, 4 anos conseguir estudar mais esses materiais, porque a mim pessoalmente parece que têm elevada potencialidade para serem usados como componentes de substrato. A casca de eucalipto existe bastante, é também queimada, não é? Para produzir energia. Se de facto se conseguisse estudar mais o assunto, e a casca de eucalipto tem ali alguns processos tecnológicos que deverão estar envolvidos. Esse também poderia ser um material com elevada potencialidade, que está bastante disponível, não é? Atendendo à quantidade de pasta de papel que se produz em Portugal, há a produção de uma grande quantidade de casca que poderia ser valorizada desta forma. Ok, obrigada. Não havendo mais questões, pronto, agradeço a tua participação e a apresentação.
Pronto, e vamos entrar Dina, eu sim. tinha levantado a mão. Desculpa, não vi, Helena, desculpa, diz. Era só uma questão para o Henrique, que relativamente àqueles materiais que se revelaram bons, mas que têm o problema das infestantes, Henrique, sim, certo? as terras de cortiça, sim, sim. Pronto, havia mais do que um. Assim, achas que... Não, infestantes é só um, aquilo que se chamam as terras de cortiça. Ok. Era apenas esse que tinha problemas. Tem muitas infestantes. Nós usámos, por exemplo, tentámos usá-lo num trabalho para a instalação de campos de golfe, uma vez que eles usam muita matéria orgânica, e aquilo que tínhamos lá, mais infestantes, não mais, mas muitas infestantes no meio das plantas, das gramíneas. Havendo, na tua opinião, se houvesse um método facilmente implementável nos viveiros que permitissem a destruição dessas sementes, achas que isso era viável ou não vale a pena? Não, acho que valia a pena, porque de facto eu estou-me a lembrar disto. Nos ensaios que fizemos, tanto com a espécie indicadora. Não estudámos método, não estudámos. Eu lembrei-me disso porque... Conseguisse... Pois, podia ser interessante, mas depende um bocadinho também da aplicabilidade que isso teria nos viveiros. E eu lembrei-me disto porque há um resultado que foi de uma experiência que foi feita no INIAV e que no âmbito deste projeto e que nós não apresentámos esses resultados aqui. É a solarização, não é? Exatamente, é a solarização. Por acaso podíamos ter feito um slide sobre isso. Mas não, os resultados que obtivemos levaram-nos a tirar a conclusão que se calhar não era um bom método para ir mais além e, portanto, não foram aplicados em contexto real. Também porque é moroso, etc. Embora seja barato, não é? Solarização é pôr, basicamente, para quem não está habituado a este conceito, plásticos no substrato e deixar que o sol faça o seu papel. Mas, na verdade, nós obtivemos uma diminuição muitíssimo elevada do inóculo difusário. Portanto, basicamente, o que nós fizemos foi ter substratos que nos foram fornecidos pelo ICNF e inoculámos o fusário e depois fomos fazer solarização e obtivemos realmente os nossos resultados e houve um grande decréscimo do inóculo difusário. Mas, nas condições do nosso ensaio, não chegámos a zero. Sendo o fusário um fungo de quarentena, achámos que, naquelas condições de ensaio, não íamos propor essa metodologia aos viveiros. Mas isto pode ser extrapolado por outros fungos que também fazem problemas em viveiro e não há dúvida que há ali um grande abaixamento de fungos, de certeza absoluta, porque houve com o fusário circinato e há muitos outros fungos que são bastante aparentados com o fusário e que fazem problemas em viveiro. Se conseguisse aqui fazer 2 em 1, imagina que com alguns testes vermos qual era a percentagem desse tipo de plantinhas que crescia, podia ser eventualmente um bom método para os viveiros que pudessem implementar. Essa é uma questão de podermos tentar. Por isso é que eu te fiz a pergunta, porque pode não se tu já tivesses feito esses testes, podia não ser... Não, o principal fator limitante foi, de facto, as infestantes, alguma imobilização, mas a questão da imobilização também se pode. Sim, se calhar eram uns testes a fazer no futuro. Infelizmente, já não no âmbito do projeto. Obrigada. Ok. Obrigada a todos. Portanto, antes de passar a palavra ao último orador deste seminário, o José Manuel Rodrigues, gostaria desde já, porque ele irá fazer depois o encerramento, gostaria de deixar o agradecimento a todos os participantes do seminário que estiveram connosco durante o dia, em particular aos oradores, a todos os oradores que estiveram connosco, incluindo os colegas, o Júlio e o Rodrigo, que fizeram, todos eles foram muito interessantes as apresentações e acho que contribuíram para enriquecer também o nosso conhecimento sobre a situação
do fusário, não só em Portugal, como também na Espanha e no Chile. E gostaria também de deixar aqui um agradecimento particular a todos os parceiros deste grupo operacional, que, portanto, além dos que estiveram hoje a fazer aqui as apresentações, que sem o contributo e o apoio, portanto, e a colaboração e o envolvimento desses parceiros, obviamente não teríamos conseguido chegar aos resultados que obtivemos e realizar e apresentar os resultados que foram hoje aqui apresentados neste seminário e que depois se irão refletir, como já dissemos hoje, no manual de boas práticas que está a ser ultimado e que irá ser, portanto, produzido e depois divulgado, tanto em formato de papel como também depois disponibilizado online, pelo menos pelo ICNF. Assim, para fazermos o encerramento do seminário, tenho aqui o engenheiro José Manuel Rodrigues, que é licenciado em Engenharia Florestal pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e é diretor do Departamento de Gestão e Valorização da Floresta do ICNF e tem desenvolvido a sua atividade nas áreas da gestão florestal, da fitossanidade florestal e dos recursos cinegéticos e aquícolas. É responsável pela coordenação e elaboração de vários planos de ação, de prevenção e controle relativamente a diversas pragas florestais e integra também o grupo de peritos da Comissão Europeia para discussão de matérias relacionadas essencialmente com o controle do nemate da madeira do pinheiro, coordenando em Portugal o Programa de Ação Nacional para Controle desta praga. Zé, obrigada e tens a palavra. Obrigado, Dina. Caríssimos colegas, muito boa tarde a todos. Cabe-me então aqui, agora, proceder ao encerramento deste webinar, final do Grupo Operacional de Desenvolvimento de Estratégias Integradas para a Prevenção do Cancro Resinoso do Pinheiro, mais breve CRP, e gostaria de iniciar cumprimentando todos os presentes nesta sessão. Queremos também, no fundo, aproveitar a oportunidade para agradecer aos nossos ilustres oradores, a quem enviamos igualmente um especial cumprimento, e cujas diferentes áreas de especialização bem evidenciam o caráter transversal e abrangente desta questão, que extravasa inclusivamente os limites geográficos de Portugal, da própria União Europeia, e que apresenta até uma dimensão bem mais vasta e num contexto mundial, conforme aqui pôde, e muito bem, ser igualmente evidenciado. E começando talvez de uma forma menos ortodoxa, aqui no caso em concreto, por ordem inversa de intervenções, neste seminário online, destacaria então aqui a presença do professor Henrique Ribeiro, do ISA, que nos veio apresentar o trabalho que por essa entidade, e em conjunto com os outros parceiros, como ele bem referiu, foi desenvolvido sobre a potencial utilização de novos substratos alternativos à casca de pinheiro. Também dar nota da intervenção do mestre Luís Fernandes, do Instituto Pedro Nunes, do Fitolab, que nos veio abordar as questões relacionadas com a desinfecção da água de rega. Também do Dr. Rodrigo Ahumada, da Arauco, que nos veio falar sobre a gestão da doença no Chile. Da professora Glória Pinto, da Universidade de Aveiro, que nos apresentou a plataforma experimental Urgent Pine sobre os estudos de interação do hospedeiro patogénio na doença do cancro resinoso do pinheiro. Do professor Júlio Dias, da Universidade de Valladolid, que nos enquadrou a situação do fungo também em Espanha. Da mestre Cláudia Fernandes, da UTAD, que nos apresentou os trabalhos desenvolvidos por aquela academia no que respeita aos métodos da desinfecção dos contentores utilizados na produção de plantas. Da mestra Ana Silva, do INIAV, o nosso laboratório de referência nacional, que abordou as questões relativamente às metodologias testadas com vista à desinfecção das sementes. E, por último, destacar a presença da engenheira Dina Ribeiro, chefe de Divisão de Fitossanidade Florestal do ICNF, que enquadrou, no fundo, a situação do fungo em Portugal e que nos apresentou de forma sintética este projeto aqui em análise e que vos viemos apresentar, e a quem, obviamente, conjuntamente com a sua equipa, que ela aqui personifica, há também que referir se reconhece o seu especial empenho na coordenação geral deste projeto, que chegou efetivamente a bom porto e que sublinha, mais uma vez, só foi possível dado o bom envolvimento e a boa articulação revelada pelas e entre as 14 entidades constituintes deste projeto e que entendemos que decisivamente contribuíram efetivamente para o cabal cumprimento dos objetivos traçados e para a concretização da esmagadora maioria das ações previstas. Aliás,
apenas uma delas, e eram de facto bastante, era um total de 62, apenas uma delas não foi possível realizar e sobretudo, a razão foi, dado o contexto pandémico que vivemos, com imposições em determinados períodos mais críticos de sérias restrições à circulação, que inviabilizaram, de facto, a concretização dessa ação. É, portanto, verdadeiramente gratificante presenciar o envolvimento dos vários parceiros deste projeto, demonstrando que até este é um processo cujo o sucesso pautou pela ação conjunta e que resultou do esforço coletivo das várias entidades intervenientes, e tanto as do setor público como as do setor privado, assim como abrangendo diversas áreas de atividade, quer ao nível das entidades com responsabilidades investidas nas autoridades nacionais em matéria florestal e fitossanitária, no caso em concreto o ICNF e a DGAV, mas assim como também enquadrando instituições de investigação e empresas que comercializam produtos fitofarmacêuticos e desinfecção e também associações do setor florestal, empresas de produção de plantas também. Falando agora um pouco da contextualização do cancro resinoso do pinheiro e de algumas das suas particularidades que importará para aqui relevar, diria que se trata efetivamente de uma doença que é provocada por um fungo, como aliás foi referido, e bem referido, o Fusarium circinato, o qual pela sua nocividade ou elevada nocividade se encontra inclusivamente classificado como um organismo de quarentena nos termos da regulamentação comunitária, impondo-se, por essa razão, a obrigatoriedade de implementação de um conjunto de medidas de proteção fitossanitária com vista à minimização da sua dispersão e introdução em novas áreas geográficas. E conforme também tivemos a oportunidade de constatar, trata-se de uma doença que merece todos nós uma particular atenção, não só pelos danos efetivamente provocados nos seus hospedeiros, e podemos ver tanto em viveiro como até em contexto de povoamento, eles são efetivamente bastante expressivos, e que podem causar efetivamente uma mortalidade significativa a várias espécies de pinos, e danos também, inclusive, apreciáveis na em Pseudotsuga menziensis. Mas também não só pelos estes danos, diria mais do ponto de vista fisiológico ou ecológico, mas também pelos aqueles outros danos, pelos avultados prejuízos económicos e sociais que efetivamente a sua presença pode acarretar, derivados da aplicação das fortes medidas de proteção fitossanitária, com vista à sua erradicação, que nós sabemos, efetivamente são bastante restritivas e que podem determinar a destruição de sementes e plantas e bem assim também condicionar a sua circulação pelo menos tal período de 2 anos de quarentena. Bom, em Portugal, desde a detecção deste fungo em 2008, que se tem vindo a implementar um conjunto de medidas de proteção fitossanitária, no sentido da prevenção e controle do cancro, e que tem tido o suporte do melhor conhecimento científico disponível à data, e também tem tido, no fundo, também tem sido executada com a experiência que tem vindo a ser adquirida ao longo do tempo, diria até com relativo sucesso, não obstante sejam de notar, efetivamente, também aqui, e mais uma vez sublinhar os elevados prejuízos e os impactos económicos que têm derivado da sua presença e que não são nem podem ser de modo algum negligenciados, efetivamente. Foi, de facto, com este contexto e conscientes da necessidade de encontrar novas e complementares formas e métodos de prevenção desta doença que surgiu a oportunidade de se estudarem potenciais métodos de infecção a aplicar nas diferentes fases de produção dos materiais florestais de produção. E foram deste modo, e como tivemos a oportunidade de constatar, ensaiados novos e inovadores métodos de desinfecção, dirigidos não só às sementes, mas abrangendo também os próprios contentores e a própria água utilizada na rega destes materiais florestais de produção, e também ensaiados novos tipos de substrato, os quais foram, de facto, enquadrados em objetivos genéricos relacionados com estratégias sustentáveis para a minimização do risco de dispersão do cancro resinoso do pinheiro, garantindo em simultâneo que estas estratégias não afetam de forma significativa a capacidade germinativa das sementes nem a qualidade final das plantas produzidas e que se consagraram então neste grupo operacional para desenvolvimento de estratégias integradas para a prevenção do cancro resinoso do pinheiro. Gostaria ainda de sublinhar, de certo modo também neste webinar já foi referido pela colega Adina Ribeiro, que este projeto acaba por lançar as bases para algumas perspectivas futuras
como sejam ao nível da sensibilização e informação, e aqui salienta-se a adoção de boas práticas que passam também pela necessidade de aquisição de plantas e sementes com passaporte fitossanitário. E aqui gostava também de relevar a importância do papel da inspeção fitossanitária, dos inspetores fitossanitários, na salvaguarda do cumprimento das medidas e requisitos relacionados com a prevenção e o controle de pragas, e que concorrem, obviamente, também eles para a boa qualidade das plantas que são produzidas, e pronto, obviamente, depois ajusante para uma floresta mais saudável, não é? Pretendida como mais saudável. Também este nível, e mais uma vez referir que será no âmbito deste grupo operacional editado um manual técnico, onde serão descritos os tratamentos que obtiveram melhores resultados ao nível da desinfecção, bem como a sua forma de aplicação. Bom, há também aqui outras perspectivas futuras ao nível da prevenção, com óbvio investimento ao nível da desinfecção no processo de produção das plantas, de forma tão generalizada e abrangente possível. Também ao nível da investigação, diria até no sentido de melhorar o conhecimento e o comportamento do fungo, designadamente sobre as vias de disseminação e sobre programas de melhoramento para maior tolerância à doença, enquadrando até questões relacionadas com a eventual mitigação dos efeitos potencialmente causados pelas alterações climáticas, e aqui evitando deste modo e tanto quanto possível que tenhamos que colocar o chapéu de astrólogo, conforme referia hoje de manhã a nossa colega Susana Carneiro, mas também ao nível de outras técnicas que foram aqui inclusivamente abordadas por alguns investigadores, ainda há bem pouco pela nossa colega Helena Bragança, e que podem e devem também ser estudados. Bom, salientar também aquilo que respeita ao registro de informação, e há que sublinhar também a necessidade de recurso à utilização de uma plataforma que possibilita a recolha de informação padronizada e a produção de estatísticas e de relatórios cuja análise permite aumentar o conhecimento sobre a presença da doença e sobre a adoção das respectivas medidas de controle e que possibilitem um adequado apoio à tomada de decisão. Também ao nível do financiamento, que é obviamente considerado fundamental para o apoio à prospeção e à aplicação de medidas de controle e erradicação, incluindo a compensação pelas medidas de distribuição e de quarentena aplicadas, que têm que ser explorados. É efetivamente uma área que tem que ser efetivamente explorada. E creio que, relativamente a isto, e tentando fazer uma síntese, enfim, um pouco mais abrangente possível, mas também curta, dado o tempo que temos disponível, penso que se enquadrou um bocadinho o espírito deste seminário. Diria que, não havendo assim de momento mais nada a referir, gostava de agradecer mais uma vez a vossa presença, que também ela, acredito, verdadeiramente contribuiu para o sucesso deste webinar e que certamente contribuirá ainda para que daqui resulte uma maior atenção para os vários aspectos que foram muito claros e objetivamente aqui apresentados. Não posso também deixar de agradecer a todos aqueles que foram peças importantes para a obtenção dos resultados deste grupo operacional e que permitiram encontrar novas ferramentas e métodos que podem ser integrados no processo de produção dos materiais florestais de produção, assim como agradecer também a todos aqueles que estiveram mais diretamente envolvidos na preparação e na condução deste evento. O nosso muito obrigado e reconhecimento. Por último, e atendendo ao facto de nos encontrarmos em plena quadra natalícia e queremos também ela possa ser advento de novas e melhores formas de prevenir e de controlar este fungo, aproveito também aqui a oportunidade para, em nome do ICNF, mas também em nome das várias entidades parceiras deste grupo operacional e em meu nome pessoal, vos desejar um santo e feliz Natal, cheio de saúde, já agora com segurança, com proteção e com muita desinfecção. Bem, e acho que poderemos encerrar aqui formalmente este webinar final do Grupo Operacional de Desenvolvimento de Estratégias Integradas para a Prevenção do Cancro Resinoso do Pinheiro e despedíamos então com um forte e caloroso abraço e um bem-aja pela vossa participação. Até breve.